Maza, você concorda que essa derrota foi também do Centrão e que o Hugo Mota passou mais um atestado de fraqueza? Aproveita e faz um balanço sobre estes últimos dias na Câmara, que têm sido bem animados, né? Boa noite, né, Tadã? Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente já. Pois é, né, dias animados, principalmente não os dias, mas sim as madrugadas, né? Parece que o Congresso virou de vez essa chave aí para deixar essas discussões ali pro calar da noite, o que nunca é muito bom, né? Episódios aí que a gente teve bastante vexatórios, como ali aquele episódio onde o Glauber Braga ocupou a presidência, a mesa da Câmara dos Deputados, teve aquele movimento que foi ordenado pelo modo de expulsar a imprensa. Enfim, dias que não estão ficando muito bom para a imagem do parlamento, não. Como a gente vê como isso costuma acontecer, geralmente em final de ano ali, legislativo, quando tem muita movimentação, mas nesse ano aí... Acho que os deputados estão se superando, conseguindo, né? Mais objetivamente para a pergunta que você fez, né? Eu não sei se é uma derrota do Centrão, mas com certeza uma derrota da liderança do Hugo Mota e do Arthur Lira sobre esse grupo, né? Hoje mais cedo, o nosso colunista aqui, que está sempre com a gente, correspondente João Paulo Biagi, até publicou no Povo Mais um texto sobre isso, né? Como essa cassação do Glauber era uma das promessas que o Hugo Mota fez para receber apoio do Arthur Lira lá atrás, né? Então, ao fracassar esse projeto, já mostra ali, provavelmente vai gerar alguma rusga nessa relação entre os dois. Então, fica muito claro que a liderança do Hugo Mota não se mostra tão hegemônica como ele gostaria de que fosse, né? Ou tenta vender por um caso, né? Porque vamos lá, o que é o Centrão, né? Se a gente for tentar transformar numa coisa ali mais homogênea para fim de análises, é uma bancada de interesses diversos individuais, né? São deputados que basicamente procuram duas coisas na atuação parlamentar deles. Uma, acesso à verba pública, né? Antigamente isso era muito restrito aos cargos, né? Aquela famosa divisão zona entre os ministérios e cargos públicos e tudo mais, mas hoje a gente sabe que com as emendas obrigatórias lá, né? Acabou que esse poder das emendas parlamentares ficou muito maior e é basicamente isso que esses deputados negociam. E outra coisa que eles buscam sempre é livrar-se de problemas na justiça, né? Então, fora outros assuntos, quando o deputado tem um interesse específico ou outro, na maioria das outras pautas, esses deputados do Centrão só querem usar dessas votações para ter acesso a isso, verba ou blindagem, né? E então é um pessoal, muitos deles, que não está afeito a movimentos muito radicais, digamos assim, ou um movimento que pegaria muito um dos dois lados dessa polarização. E foi muito o que a gente viu ontem, né? Já vem vendo alguns dias esse equilíbrio se colocar. Por exemplo, a dosimetria que foi aprovada ali. Eu acho absurdo, é grave, né? Até um tema para outro momento a gente conversar. Certamente vai voltar muito em pauta, mas a dosimetria nasce como uma anistia, né? E aí era algo que não tinha a menor chance de passar como anistia e foi se encontrando um meio termo ali até, né, moderado. Eu não acho moderado, eu acho que é um grande retrocesso e ainda peita o STF, mas eu tenho certeza que na cabeça de muito deputado federal brasileiro aquilo ali foi um meio a meio, né? Nem anistia, né? Mas vamos pegar aqui e diminuir um pouco a pena. Então, na cabeça de muita gente, aquilo ali foi uma solução mediana. Agora, você caçar dois deputados, mesmo que seja um da esquerda e um do bolsonarismo, ali a Carla Zambelli, não seria uma coisa moderada, seria uma coisa grave para os dois lados. E aí é mais difícil encontrar uma maioria que esteja disposto a encarnar tanto isso no debate, né? Tanto que se a gente olhar, o fiel da balança nessa votação foi justamente o PSD e o MDB, que são partidos ali que não querem, né, tomar lado muito claramente nem do bolsonarismo nem do lulismo. Acabou que o PSD, principalmente, em massa ali votou contra as cassações em ambos os casos. Então mostra ali que essa liderança do Hugo Mota vai até certo ponto, né? Quando é uma coisa ali que dá para mediar. Agora ele não tem esse poder para atropelar o governo, nem atropelar o bolsonarismo, né? Ele acaba sendo muito mais fiel ali, se fortalecendo diante de desequilíbrios entre as duas forças. Ou seja, meio que, né, o cara que, diante da divisão que existe hoje no país, ele consegue, sem ter maioria absoluta nenhuma, em momento ou outro ganhar apoio do petismo ou do bolsonarismo e impor a vontade dele. Mas essa força absoluta, essa votação de ontem aí prova que nunca existiu. Mas você diria que a sinalização hoje, pelo menos, é de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem também manterem os seus mandatos, não serem cassados? Com certeza, a sensação que fica é essa. Eu acho que a do Eduardo é um pouco mais complexo. Primeiro porque envolve um filho do Bolsonaro, né? Então a gente sabe que as negociações vão ser muito mais duras e intensas, mas por outro lado, o caso dele ali é regimental da Câmara, né? Há um número de faltas que ele já excedeu e o próprio Hugo Mota já deu várias declarações que não poderia dar em outra coisa senão a cassação do mandato, a perda do mandato, né? Nem a cassação porque não envolveria, não implicaria perda de direito político.
mas a perda do mandato por abandono de função. Mas é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão sobre isso agora, porque é um filho do Bolsonaro, né? Certamente a negociação vai ser muito mais intensa. Agora, no geral, é aquela história. A própria existência de dois processos, de um de esquerda ou de direita, eu acho que acabou ajudando ambos, né? Eu acho que a Carla Zambelli foi beneficiada por ter o caso do Glauber Braga votado logo imediatamente antes, né? O Glauber surpreendeu muito ali o pessoal ter conseguido trocar por essa suspensão. E aí a Carla Zambelli que já estava com favas contadas, porque vamos lembrar, a Carla Zambelli é uma deputada que não é muito benquista nem no bolsonarismo mais. Ela serve hoje ali para abraçar um pouco esse discurso de perseguição contra o judiciário, mas muita gente do bolsonarismo atribui a ela, inclusive, a derrota na eleição de 2022 por ela estar caçando, né, correndo atrás de gente na rua com a arma, né? Então, ela mesma já não é muito benquista por esse pessoal. Eu acho que já estava muito precificada a cassação dela também, até porque ela está na cadeia, está na penitenciária lá da Itália, e acabou que o caso do Glauber ali, não, se não vai nenhum nem outro, não vai ninguém. E aí o PSD e o MDB, que eram aqueles que não querem que ninguém seja cassado, que fique todo mundo na paz, acabaram ali fazendo a diferença nesse debate.